Olá, eu sou a Aline Rainiza, acadêmica do IFPR Campus Palmas. O meu trabalho intitula-se Estudo das hortaliças perante os metais tóxicos, uma revisão. Esse trabalho teve como professor orientador a doutora Aline Rocha Borges. A presença dos metais no solo e a possibilidade de transferência deles para as plantas, principalmente aquelas que fazem parte da nossa alimentação, é bem preocupante devido à sua bioacumulação e sua toxicidade. Metais tóxicos presentes no solo tornam as plantas receptoras passivas e podem influenciar na translocação ou rejeição de alguns elementos, causando várias modificações, tanto fisiológicas quanto nutricionais. Atividades antrópicas, como o descarte incorreto de resíduos e o aumento do uso de agroquímicos, são fatores responsáveis pela degradação do solo, aumentando a acumulação de metais potencialmente tóxicos nos solos e plantas. A ingestão de nutrientes é essencial para a saúde. Dessa maneira, as hortaliças têm papel de destaque, pois são ricas em fibras, minerais, vitaminas e antioxidantes. Porém, em contato com o solo contaminado, as hortaliças podem absorver grandes concentrações de metais. O estudo da acumulação dos metais potencialmente tóxicos é muito importante, pois avalia os possíveis riscos de contaminação alimentar. Plantas que apresentam concentrações de metais como cádmio, chumbo e níquel acima do permitido podem causar muitos distúrbios nos seres humanos, sendo eles neurológicos e genéticos. Doenças neurológicas degenerativas como o Alzheimer e o Parkinson. Desta forma, o objetivo geral desse trabalho foi realizar uma revisão sistemática da literatura para verificar as similaridades entre as formas de absorção dos metais pelas hortaliças, caracterizando sua influência na absorção dos nutrientes e contribuindo assim com subsídios para novos estudos na área. Foi realizada uma revisão sistemática de literatura. A revisão sistemática utiliza métodos práticos e sistemáticos de busca. A questão norteadora utilizada foi: de que maneira os estudos científicos investigam a absorção dos metais tóxicos em hortaliças? A seleção dos documentos ocorreu entre os meses junho, julho e agosto deste ano. Foram utilizadas as palavras-chave Metal Hortaliças Brasil, Vegetables Metals Brasil. Os critérios de buscas definidos foram artigos completos, realizados nos últimos 10 anos, com estudos feitos no Brasil que fossem revisados por pares. As bases de dados utilizadas foram a Cielo, Lilacs e a CAPES. O estudo foi baseado no método PRISMA. Inicialmente, a busca totalizou 2.480 documentos e as exclusões ocorreram em 3 etapas: após a leitura do título, em seguida após a leitura do resumo e então após a leitura do artigo completo. Que se enquadravam nos critérios estabelecidos foram 7 artigos que foram incluídos no estudo. As hortaliças podem ser classificadas por grupos de acordo com as partes mais utilizadas na alimentação. Tem os grupos das raízes, dos bulbos, das hastes, dos legumes, dos tubérculos, dos frutos, das flores e dos condimentos. Os artigos selecionados estudaram 5 espécies de hortaliças: a cebolinha, a couve, a alface, a cenoura e o quiabo, com ênfase na alface e na cenoura, que foram as hortaliças mais estudadas. Todos os artigos selecionados tiveram seus estudos voltados ao cádmio, arsênio, cromo e chumbo, com ênfase no chumbo, que foi o metal mais investigado, está presente em todos os artigos. De acordo com a TSDR, que é a Agência de Saúde Pública dos Estados Unidos, esses elementos estão entre os mais tóxicos. 4 estudos investigaram se havia interferência dos metais tóxicos na absorção de nutrientes, e eles constataram que houve interferência do chumbo na absorção dos nutrientes, resultando numa desregulação nutricional das plantas. 3 estudos citaram que houve baixa translocação do metal e afirmaram que foi a raiz a parte da planta que mais acumulou o chumbo, independente da hortaliça estudada. Então, o chumbo foi o metal mais estudado. Os grupos mais estudados foram das folhosas e raízes. Houve interferência do chumbo na absorção dos nutrientes pelas plantas e houve baixa translocação dos metais nas hortaliças. Obrigada.